Olá, amigos, muito boa noite. Não sei que hora que você vai estar ouvindo essa live. A gente solta ela à noite, mas de repente você vai assistir ela de manhã, de tarde. Mas que Deus possa estar te abençoando e falando ao seu coração. Hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria que Deus nos trouxe e com certeza vai estar ajudando a você a superar e a vencer os seus problemas, não é isso mesmo? É isso mesmo. Nós estamos aqui para mostrar para você, passar para você que para Deus não há impossíveis, que tudo que você tem sonhado ou tem desejado no seu coração, para Deus é possível, né? E a gente precisa passar para você a importância de você crer nessa palavra. A importância de você vencer os seus medos, vencer as suas lutas internas e acreditar nessa palavra. E a passagem que a gente vai falar é muito forte, né? Está no livro de Mateus, no capítulo 15, no capítulo 14, né? 14, no verso 22. Versículo 22. Jesus anda por sobre o mar, né? É uma passagem que muitas pessoas já conhecem, quando falamos sobre Pedro que afundou nas águas, etc, etc. Então muitas pessoas já têm noção do que essa palavra ela fala, né? Mas Deus sempre renova a sua palavra quando ela é pregada, quando ela é manifesta para as pessoas. Nós cremos que isso vai acontecer agora na sua vida. Vamos fazer uma oração? Pai amado, abençoa esta palavra, abençoa este momento de edificação, de fortalecimento, que possamos ser nas tuas mãos vasos para podermos falar, Senhor, do que essa pessoa precisa ouvir. Que não seja simplesmente uma live, uma programação pela internet comum, não. Mas que o Senhor possa nos usar para abençoar e para ajudar essas pessoas que virão a ouvir e ver esta live em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, fala assim, ó. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Então, aí você vê que Jesus pediu que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o Mar da Galileia para o outro lado. Só que ele havia combinado com os discípulos que ele iria se despedir da multidão. Então, a demorada dele em voltar para encontrar com os discípulos já era proposital, né? E ele então, após despedir a multidão, ele foi orar. Subiu no monte para orar. Verso 24. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque um vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, e andando por sobre o mar, né? Aqui você dá para entender que eles estavam dentro do lago, mas assim, não haviam remado para atravessar o mar, que era o Mar da Galileia. Eles estavam próximo ainda da margem. E Jesus foi orar. Eles ficaram esperando. Foi quando então começou a ventar. Caiu um forte vento, ao contrário, e levou o barco para mais longe da margem. Sim. E aí Jesus já vinha da oração e ele foi de encontro com seus discípulos, andando sobre as águas. Isso está aqui no verso 25, né? Na quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo:
é um fantasma, e gritaram de medo. Gente, imagine 12 homens dentro de um barco, gritando, desesperados, desesperado. É um fantasma querendo pular, sair do barco, correndo, desesperado, porque eles não, isso nunca tinha acontecido, né? E como nunca aconteceu até aquele momento, até hoje, quem anda sobre as águas, né? Caminha sobre as águas. Então, realmente, eu consigo imaginar aqui uma cena totalmente caótica, de desespero, eles querendo se jogar no barco, um indo para trás do outro, apavorados, né? Se preocupando. Quem é um fantasma, né? Então, a gente consegue sonhar, ver isso na nossa mente, né? Porque realmente é uma situação de medo, de você ver alguém andando de noite ainda, né, sobre as águas, né? Vamos ler o verso 6. Os discípulos, vendo a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então o Senhor, logo, para confortar e acalmar aqueles homens que estavam desesperados dentro do barco, disse, não tem medo, calma gente, peraí, fiquem tranquilos, sou eu estou chegando. Você imagina que situação, né? 28. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo para por sobre as águas. Aí você vê, né, a coragem de Pedro, ele sempre tomando a frente, ele sempre mostrando, né, a diferença da fé, a diferença de acreditar. Só que uma coisa é eu acreditar dentro do barco, a outra coisa é eu acreditar também andando nas águas, com o vento batendo na minha face e as ondas, né, batendo nas minhas pernas. Ou seja, vamos chegar lá até esse momento. Mas aqui eu paro para ver que Pedro, ele se sobressaía entre os irmãos, entre os apóstolos, né? Entre os discípulos. Verdade. Pedro se sobressaía. Havia uma aura diferente em Pedro. Havia algo diferente em Pedro. A gente percebe que Pedro, ele foi com medo mesmo, porque a partir do momento que ele achou que era um fantasma, né? E eles sentiram medo, quando Jesus disse, acredito eu aqui que ele não estava muito acreditando ainda, porque ele disse, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. Cadê? Vamos ver aqui. Tem de bom ano, tá. Aí Pedro então respondeu Pedro, Senhor, se és tu, é verdade. Se és tu, ainda é uma colocação. É uma dúvida, né? É uma incerteza. Se és tu mesmo, é uma incerteza. Então, a gente percebe que Pedro, ele tinha algo diferente, porque Pedro, ele foi com medo mesmo. Mesmo com medo, ele foi. Eu creio que depois que Jesus disse que era ele, né, porque talvez ele falou, se és tu, porque, se não for Jesus, eu não vou. Exatamente. Né? Mas aí, Jesus disse, vem. Vem, sou eu, né? Disse, vem. Cadê? Vamos ver aqui. No 29. 29. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só que maravilha, gente. Pedro superou o medo até esse momento, porque uma coisa é a gente pensar, outra coisa é a gente agir. Tem uma diferença muito grande a gente
projetar alguma coisa, imaginar uma coisa e colocar aquilo que eu pensei em prática. Mas só da atitude dele dizer, és tu, Senhor, mande que eu vá, já é uma diferença. Porque todos os outros ficaram apavorados e quietos. Sim. Se acovardaram no fundo do barco. Mas ele tomou a iniciativa de fazer a diferença. E o que isso pode trazer para nós hoje? Para você que me assiste no teu celular, no seu computador. O que essa passagem aqui pode nos trazer? Que Deus está esperando de nós sempre o primeiro passo. Deus está aguardando uma atitude sua para começar a mudar a sua vida. Tem uma palavra de efeito que fala que nós colocamos os pés e Deus coloca o chão. Primeiro você coloca o pé, depois Deus vai e coloca o chão. Deus não vai colocar o chão primeiro, você vai ver o chão ali e vai... Não, primeiro você coloca o pé. Eu não estou vendo o chão, mas você coloca o pé pela fé. E Deus vai e coloca o chão. Ou seja, a primeira atitude quem tem que se tomar somos nós. Então Deus vai sempre estar aguardando a gente tomar a iniciativa para fazer o milagre. A começar, essa passagem ela é forte toda ela, porque fala a começar pelos ventos contrários. Jesus ele fez propositalmente com que os discípulos fossem à frente, ele permitiu os ventos contrários para que surgisse exatamente essa situação. E quantas vezes na nossa vida surgem ventos contrários? Surgem situações que fogem da nossa, do nosso controle, né? E é nessa hora, quando surge o medo, quando surge o desespero, que Jesus ele fala, vem. É na hora que a gente pensa que os fantasmas dos problemas, das dificuldades vêm nos atormentar, é nessa hora que Jesus diz, sou eu estou aqui. E nessa hora a pessoa tem que tomar uma posição. Exatamente, nessa hora a pessoa toma a atitude, quando Jesus diz vem, é a atitude que faz com que Deus ele mova a mão. É a nossa atitude que move a mão do Senhor. E uma coisa importante também, esse sair do barco, né, é sair da caixa, sair da normalidade, né, porque veio o vento contrário, afastou o barco da margem, né, como você falou, Jesus permitiu que isso acontecesse, ou seja, se criou uma situação de pânico, de medo, né, de situação difícil, todos os discípulos amedrontados, mas alguém teve que sair da caixa, porque é anormal alguém caminhar nas águas. E você sair do barco para encontrar com alguém andando sobre as águas. É uma coisa realmente impensável. Então, é onde nós imaginamos o quê? Que na hora da dificuldade, na hora do vento contrário, na hora dos problemas difíceis, nós temos que sair da caixa. Nós temos que fazer algo diferente, onde entra um jejum diferente, onde entra uma campanha na igreja, onde entra um voto. Lembra de voto de Ana? Ana estava desesperada, Penina humilhava a Ana, pisava na Ana, e Ana disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar esse filho para viver na sua casa, que veio Samuel, um grande profeta, um grande juiz. Então, ou seja, na hora do vento contrário, na hora da dificuldade, é a hora que temos que agir. É a hora que temos que sair da caixa e partir para uma atitude extrema. Exatamente. Fazer algo, né? Porque eu sempre costumo dizer, se a gente fica parado, não muda nada, mas se a gente dá um passo, já muda a nossa visão. Então, quer dizer, uma atitude que a gente toma, já move a mão de Deus na nossa direção. É verdade. É verdade. Uma atitude.
Porque tem pessoas com problemas que estão sofrendo no casamento, problemas financeiros, problemas espirituais, problemas com filhos, drogas. Ou seja, são diversas situações que eu posso imaginar que acarreta, né, a muitas famílias, a muitas pessoas. Só que algumas estão de braços cruzados e aceitando a imposição desse vento. Aceitando a imposição do vento contrário. Aceitando a imposição do problema sobre ela. Pedro saiu da caixa. Né? És tu que está aí? Mande que eu volte ao encontro. Né? E isso pode ser transformado em um jejum. Eu estou com um problema, vou fazer um jejum de 24 horas. Deu um problema na empresa, no meu comércio, não estou vendendo, eu vou fazer um propósito de oração. Vou chamar um pastor no meu comércio, no meu estabelecimento, e vou pedir, vamos fazer uma campanha de oração aqui, para Deus abençoar. Ou seja, fazer aquilo que não está fazendo. Fazer algo. Fazer algo. E fazer algo que até que pareça improvável. Mas é aí que é a ação da fé. Exatamente. É aí que acontece o milagre. É aí que acontece a resposta, né? É aí que acontece a resposta. Porque se ficarmos parados, não acontece nada. Agora vocês imaginam se nenhum dos discípulos tomasse uma atitude. Todos eles iam ficar apavorados e não ia acontecer nada. Eles não iam tomar atitude nenhuma, não ia acontecer nada. Jesus teria que intervir, mas não foi assim que aconteceu. Um deles saiu da caixa. Um deles resolveu tomar uma atitude, ainda que com medo. E esse foi Pedro. E isso mudou toda essa história. Isso mudou, trazendo para a nossa vida, faz com que a gente perceba que é necessário que haja uma atitude de fé. É necessário que haja uma atitude, ainda que com medo, ainda que os ventos contrários sejam fortes. Se tomarmos uma atitude com medo mesmo, Deus ele vem a nosso favor. O medo que eu digo aqui pode ser o medo de que não aconteça nada. O medo de que os problemas eles aumentem. Ainda que haja medo, algo você faça, uma oração que você talvez não fez ainda, um jejum, como você falou, sabe, uma atitude de ir até a igreja. É verdade, isso. Vou procurar uma igreja, que eu preciso voltar para a igreja, eu vou ver uma igreja que eu possa ir, para poder receber uma oração, vou levar uma foto do meu filho, vou levar alguma coisa, um ponto de fé. Ou seja, fazer alguma coisa. Sair da caixa e partir para cima do problema. Porque Pedro partiu para cima de Jesus. Foi para cima de Jesus. És tu mesmo que está aí? Então me chama aí que eu vou. Vem. E aí ele foi. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha, eu acredito que o que nós já falamos aqui já é uma renovação, sabia? Olha, podemos ir embaixo, podemos descer mais aqui a palavra, mas eu estou assim, não vou dizer satisfeito, mas já estou realizado pelo que Deus já falou com a gente, né, até esse momento, sabe? Porque é tremendo. Os ventos contrários, sair da caixa. Pedro sobressaiu, eram 12 apóstolos que estavam ali no barco. E Pedro foi o único que se apressou, tomou uma decisão, uma atitude diante da situação. E a atitude com medo mesmo. Com medo mesmo. Uma atitude com medo mesmo. A atitude que fez a diferença, que causou a diferença naquele momento. Então, nós precisamos ser assim. Diante do problema, não abaixar a cabeça, não desanimar, não olhar para baixo, mas, pelo contrário, olhar para frente, sair da caixa e fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Porque, com certeza,
Deus vai vir com a resposta. Exatamente, porque Jesus está ali. Jesus está ali naquele mar, Jesus está diante de nós. Jesus ele só está esperando a nossa atitude para dizer, vem. E podemos dizer que ele está com você. Ele está no seu barco. Jesus está no seu barco. Mas, pastor Marcos da Paz, ele está afundando. Meu barco está afundando. Meu casamento está afundando. Minha empresa está afundando. Meus filhos estão afundando nas drogas. A minha saúde está afundando. O câncer está aumentando. Está alastrando. É nessa hora que Jesus te diz, vem. Vem e ande sobre as águas. Faça aquilo que você ainda não fez, que com certeza terá uma resposta. Inclusive, vou mais além, porque já é ciência, né? Já é a lei da gravidade, né? Toda ação provoca uma reação. Então, reage, levanta a cabeça, Deus é contigo, não tenha medo, que com certeza a tua vida vai mudar, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Compartilhe o nosso vídeo, inclusive nós estamos reativando o nosso canal lá no YouTube, que é o Paz TV, o canal MAP TV. Nós estamos com 359 inscritos. Nós precisamos chegar a 500 inscritos para que o YouTube possa reconhecer o nosso trabalho e assim mandar nossos vídeos para mais pessoas. No rodapé aqui do vídeo vai estar o endereço do nosso canal e também vai estar na descrição aqui o link do canal da nossa igreja, tá bom? Lá tem vários vídeos, tem cultos, já tem muita coisa lá no canal. Tem palavras, tem muita coisa lá, coisas antigas e coisas novas. E aí você é o meu convidado especial. Não esqueça de ir lá no nosso canal e assinar o nosso canal para que possamos chegar aos 500 assinantes